Mateus capítulo 18, versos de 21 a 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ferroada de abelha. Só quem teve o sabor é que sabe. Ferroada de abelha dói muito. Alguém descreveu a sessão instantânea como um choque de alta voltagem. Depois da ferroada, o local fica vermelho, inchado e latejando. É uma dor que persiste, mesmo depois da sensação inicial na hora da ferroada, e pode durar vários dias. Quando as abelhas ferroam, elas injetam um veneno, melitina, nas vítimas, que ativa receptores de dor, deixando aquela sensação de queimadura. Depois que o ferrão penetra a pele, como tem a forma de uma espada com farpas, ele fica preso lá dentro para continuar injetando mais veneno. Estratégia de defesa. Agora não é só a vítima que sofre com a ferroada, a abelha também sofre. E, em alguns casos, sofre até mais do que a vítima. Quando uma abelha se sente ameaçada, ela utiliza o ferrão na pessoa que ela oferece risco. Depois de dar a ferroada, ela tenta escapar e, por causa das farpas, a parte posterior do abdômen, onde se localiza o ferrão, na maioria das vezes fica presa na pele do ferroado. E, em alguns casos, a abelha perde uma parte do intestino, morrendo logo em seguida. Os órgãos das abelhas que são prejudicados em casos que o ferrão fica na vítima variam de intestino a coração. Ferroada de gente. Não é só a ferroada de abelha que dói. A ferroada de gente também é capaz de causar dor insuportável na alma de quem foi tratado injustamente. O ferrão de gente tem as mais diferentes formas: abusos físicos, verbais ou sexuais, castigos desumanos, principalmente na infância, bullying, traição, abandono, injustiça, agressão, ofensa, desprezo, insulto, vergonha, humilhação, maus-tratos, dívida, golpe, desonestidade, calúnia, fofoca, desrespeito e etc. Ao ser ferroada, seja de que jeito for, a pessoa só será curada depois que o ferrão for retirado da alma, depois que o perdão for concedido. O problema é que muita gente ferroada age como criança, berra, lamenta e chora por todos os cantos, queixando-se do ocorrido a quem lhe der ouvidos, mas não deixa outra pessoa tocar na ferida, arrancar o ferrão e aplicar o remédio. O ferrão na alma. Gente ferroada por gente geralmente fica indisposta a perdoar. Normalmente essas pessoas não admitem que estejam ressentidas, mas ao se tocar no nome do ofensor, ao lembrar-se da situação, brota de dentro delas raiva e rancor. Elas se transformam para o mal. Dizem que não tem nada contra
mas não querem nem ouvir falar de quem as machucou. São pura mágoa. São pura mágoa. Perdoa e esqueça. Perdoa e esqueça. O ressentimento é a ira multiplicada pelo tempo. Ela não dissipa como a ira, mas se esconde na alma e não é detectada por aparelho de ultrassonografia. Fingimos que estamos em paz, enquanto a raiva lá dentro, no fundo, então, escondido e reprimido. Nosso ódio abre torneiras subterrâneas de veneno que aos poucos contamina todo o corpo e nosso relacionamento de maneira imprevisível e muitas vezes irreparável. O ferrão do ressentimento não arrancado da alma é fatal em todos os sentidos: física, emocional, relacional e espiritualmente. Ele pode causar no corpo diversas doenças: insônia, dor de cabeça, esgotamento físico e mental, artrite, palpitação, taquicardíaca, úlceras, pressão alta, doença de pele e etc. Emocionalmente, o ferrão na alma nos aprisiona ao passado e à pessoa que nos ferroou, tornando-nos amargos e incapazes de amar. As feridas que o ferrão do ressentimento não arrancado da alma pode causar nos relacionamentos também são desastrosas. Gente que se relaciona sem amor, mas por interesse, conveniência, troca e pelo próprio sentimento de vingança. Gente que vive sozinha, que é evitada pelas pessoas, pois transpiram rancor. Espiritualmente, o ferrão do ressentimento, não arrancado da alma, também é fatal, pois quem não perdoa, amando o irmão em vez de odiá-lo, não pode dizer que um dia foi perdoado por Deus. Isso está em 1 João capítulo 4, versículo 19 a 21. Em nosso estudo de perdão sobre a vida de Pedro, hoje eu chego aqui à aula de perdão. Há pessoas de caráter cultural sabem oferecer e receber perdão. O milagre do Evangelho é que a pessoa que recebeu um novo coração de Deus, ela se converteu da velha vida, reconciliando-se com o Senhor, passa a viver em reconciliação com as outras pessoas. Ser cristão, portanto, pertencer ao reino de Cristo, traz profundas implicações, não só para a forma como nós nos relacionamos com Deus, mas também para o modo como nos relacionamos uns com os outros. Para tanto, a aula de hoje que eu trouxe para vocês é de extraordinária importância e nos traz 3 lições. Primeiro, cuide de suas feridas. Segundo, conceda perdão a quem te ofendeu. E terceiro, compreenda a graça derramada sobre a sua vida. Vamos lá, vejamos uma lição de cada vez. Cuide de suas feridas. Jesus Cristo, ele deixou claro que devemos fazer morrer o orgulho para não pecarmos contra outras pessoas. Veja, está em Mateus capítulo 18, versos de 1 a 14. Mas o que nós devemos fazer quando o irmão pecar contra nós? A resposta a esse dilema
foi o que deu origem à pergunta de Pedro ao Senhor Jesus Cristo. Está em Mateus capítulo 18, versos de 21 a 22. Então Pedro, ele aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Antes da questão levantada por Pedro, o Senhor Jesus, ele percebendo como o orgulho da gente é potente ou bastante para ferroar os outros, ele tratou de ensinar que as pessoas que conseguem perdoar são aquelas que aprenderam a cuidar de feridas, das feridas que elas causaram e das feridas que elas sofreram. Quando nós causamos feridas, os discípulos estavam preocupados em defender aquilo que eles julgavam ser os seus direitos pessoais. Eles estavam muito preocupados. Está em Mateus capítulo 18, versículo 1. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Parece que eles não aprendiam, não é mesmo? Jesus, ele tinha acabado de ensinar sobre negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, como essencial na vida cristã. Está em Mateus capítulo 16, versículo 24. Porém, lá estavam eles, preocupados com o lugar de honra no reino dos céus, defendendo os seus privilégios. O Senhor sabia que um coração orgulhoso assim causa muitas feridas nas outras pessoas, especialmente quando ele julga o que os outros estão em seu caminho. Por isso que Jesus Cristo, ele foi radical em seu ensino, dizendo: tornem-se humildes como uma criança e façam de tudo para não fazer seu irmão tropeçar. Se tiver que arrancar um olho, arranque-o. Se tiver que arrancar uma mão, arranque-a também. É preferível a morte ao pecado contra ao irmão do que o pecado contra o irmão. Está em Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 8. Infelizmente, porém, pecaremos contra o irmão. Nesse caso, ou percebemos que o nosso pecado os machucou e colocou para correr um pequenino de Deus. Devemos correr atrás dele e trazê-lo de volta para o aprisco. Afinal, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Está em Mateus capítulo 18, versos de 9 a 14. E também em Mateus capítulo 5, versos de 23 a 24. Quando nós somos feridos, não só o outro que corre o risco de se afastar e de se amargurar, como nós também podemos muito bem ser ofendidos e nos ressentirmos. Nesses casos, quando pecarem contra nós, o que devemos fazer? Jesus, ele nos aponta 4 passos. Primeiro, vá, se abra com quem pecou contra você. Está em Mateus capítulo 18, verso 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Veja que a preocupação é dupla. Não deixar o sol se pôr sobre a ira e nem perder o irmão para o pecado, abrindo-nos com quem pecou contra nós, não com o intuito de desabafar, dizendo poucas e boas, lavando a alma com desaforos, mas com o desejo de curar os 2 corações. O meu irmão
o meu do ressentimento e do outro do ato do pecado. Vai e se abra com quem pecou contra você. Mostra-lhe o erro e ganhe o seu irmão. 2. Pegue outras e vá se abrir com ele, com quem pecou contra você. Está em Mateus capítulo 18, verso 16. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Mais um ou dois outros, para que a conversa seja justa, os ânimos se acalmem, o pecado seja confirmado, confrontado com a graça e haja um santo constrangimento, levando o que pecou contra nós ao arrependimento. 3. Leve o caso para a igreja. Em Mateus capítulo 18, verso 17, se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. A igreja, como corpo e comunhão dos crentes, é a arena na qual as revelações entre discípulos devem ser tratadas e corrigidas, através de conselhos, exortações e orações e etc. 4. Haja com amoroso rigor. Está em Mateus capítulo 18, versos 17. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Ou seja, se quem pecou contra o outro não se arrependeu e não mudou de atitude, não há razão para crer que tal pessoa seja realmente cristã. Portanto, não deveria fazer parte da comunhão. Homens e mulheres, segundo o coração de Deus, reconhecem, arrependem e restituem seus pecados. Deus deu à igreja a autoridade para tratar das feridas que nos outros nós causamos e das feridas que em nós os outros causaram. Em Mateus capítulo 18, versos 18 a 20, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, lhes será feito por meu Pai, que estás no céu, ó glória. Pois aonde se reúne 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aleluia! 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus para tratar das feridas dos irmãos, terão de Deus a sabedoria para ligar ou desligar o pecador. Ao apresentar essas pessoas, a pessoa ferida, Jesus está dizendo coisas muito importantes. Feridas precisam ser tratadas. O amor não evita confrontos nem disciplina. Feridas precisam ser tratadas com graça e com a maior discrição possível. Feridas precisam ser tratadas para que haja restauração das duas partes. Feridas expostas precisam ser levadas à igreja, que com oração e buscando discernimento bíblico, achará concordância com Deus para a tratativa do caso. Cuide de suas feridas. Conceda perdão a quem te ofendeu. Ouvindo continuamente a lição de Jesus, Pedro chegou a uma conclusão prática e verdadeira. Senhor, e se a pessoa continuar pecando? E se ela não se arrepender e pecar de novo? Até quando eu vou ter que perdoar a pessoa? Ao que Jesus respondeu sempre. Sempre. Sempre.
Em Mateus capítulo 18, versículo de 21 a 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. O princípio é claro. Sempre conceda perdão a quem te ofendeu e ponto. O que é perdoar? Falando de perdão, ensina primeiramente o que não é perdoar. Perdoar não é esquecer, mas se lembrar como fato tratado na cruz. Perdoar não é sentimento, mas decisão proposital que demonstra graça. Perdoar não é voltar ao passado, mas tratá-lo com misericórdia e graça. Perdoar não é exigir mudança de quem nos feriu antes de o perdoarmos, mas exercício de santificação. Em Hebreus capítulo 12, versos de 14 a 15 diz: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Perdoar é muito difícil, mas não é impossível. Perdoar é considerar o outro como tão carente de graça como nós somos. Em Efésios capítulo 4, versículo 31, e Efésios capítulo 5, versículo 2, sejam bondosos, compassivos um para com os outros, perdoam-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Cuide de suas feridas, conceda perdão a quem te ofendeu. Compreenda a graça derramada sobre a sua vida. Para conseguir perdoar de forma a glorificar a Deus e abençoar o ofensor, a pessoa ferida precisará compreender a graça derramada sobre a vida dela. Daí a parábola a seguir. Em Mateus capítulo 18, versículo de 22 a 27, Jesus respondeu: Eu lhe digo, perdoar, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e a sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e implorou: Tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Observe o seguinte: a dívida era impagável. A nossa ofensa contra Deus é irreparável. A dívida compromete todo o mundo. O pecado se alastra e afeta a outros. A dívida é cancelada e o devedor é liberto. Em Cristo ficamos livres, glória.
Quem não perdoa age como quem não recebeu o perdão e será condenado. Em Mateus capítulo 18, versículo de 26 a 35, o servo prostou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho e lhe implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. E você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que o pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Um coração regenerado pela graça de Deus deve resultar em uma vida transformada, que oferece a mesma misericórdia e o perdão como os que recebeu de Deus. Alguém que não concede o perdão aos outros mostra que o seu coração não experimentou o perdão de Deus. Quem recebe graça também reparte graça. Quem foi perdoado aprende a perdoar. Quem compreende a graça derramada sobre a vida dele ou dela exercita o perdão. A aula de perdão é para todos, para os que ferroaram e para os que foi ferroado. Quem ferroou precisa se arrepender. Quem foi ferroado precisa perdoar. O viver acumula experiências diversas. Na bagagem adquirida ao longo dos anos, é muito improvável que tenhamos acumulado feridas que os outros em nós causaram, perceptível ou imperceptivelmente. A tendência humana é deixar a ferida infeccionar até contaminar o corpo todo com amargura, ressentimento, ódio, ira ou vingança. Pedro aprendeu que o cristão, para ter caráter escultural, precisa perdoar. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 23 a 25 diz: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Exercite o perdão. Não revide a quem pecou contra você. Não queira se vingar, mesmo que só com um desabafo. Entrega-se a quem julga com justiça. Lance os pecados de seus ofensores sobre Cristo. Refugie-se em Cristo para ser perdoado e para aprender a perdoar. Ele, bispo e pastor,
que é de nossas almas, cuidará de você. A quem você precisa perdoar? A quem você precisa pedir perdão? Quais são as feridas que você precisa tratar? Quais passos você dará na direção da cura? Que a graça, a misericórdia e a paz esteja com todos vós. Receba essas palavras em nome de nosso Senhor Jesus. Perdoe, irmão. Perdoe. A sua dívida já foi paga. Está na cruz. Olha para a cruz. Perdoa seu irmão. Beijo. Fiquem com Deus.